Tem algo que está roubando a sua paz, a sua fé, o seu foco. E a maioria das pessoas não percebe porque é sutil, muito sutil. Se chama medo. E ele não aparece de cara aberta. Às vezes aparece como preocupação, como receio, como inveja, como ansiedade. E quando você entende isso, tudo muda. Deus disse a muitos dos seus servos: não temas, eu estou contigo. A Abraão, a Moisés, a Josué, a Jeremias, a Paulo e a você também hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Mas o medo se ergueira quando esquecemos que Deus está conosco, a fazer nossos próprios sonhos, a forçar nossas próprias soluções. E o medo entra disfarçado, sutil, quase imperceptível. Deixa eu te mostrar as formas que o medo assume. Primeiro, a preocupação. Você fica pensando repetidamente ao dormir, ao acordar, ao longo do dia. Segundo, receio, aquela sensação que vai dar algo errado, mesmo sem nada concreto. Terceira, ansiedade. O corpo fica em modo de alerta quando a situação ainda não chegou. Quarta, a inveja, e eu preciso ser honesta. Você não sente inveja do que alguém tem se você tem a mesma coisa. A inveja aparece quando você tem medo de ser deixada de fora, de não ter o que deseja, de Deus ter para o outro e não ter para você. Tem pessoas que, enquanto esperam, fingem estar felizes pela conquista do outro, mas por dentro está com o coração apertado, com medo, com inveja disfarçada. Isso não é maldade, é medo não tratado. É a crença de que Deus pode não ter o suficiente para você. O medo gera preocupação. Preocupação gera ansiedade. A ansiedade gera planos que nunca funcionam. Provérbios 16:9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E não é de admirar que os nossos planos não funcionam quando movidos pelo medo. Porque Isaías 55:8-9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E sabe o que isso significa? Quando você tenta forçar um plano que Deus sabe que não vai ser bom, ele interfere amorosamente e impede a realização. Não porque ele é cruel, porque ele tem algo muito melhor dentro dos seus propósitos. E o medo estava te fazendo correr para menos do que Deus preparou. E aqui vai um aviso mais importante. Marcos 4:14-19 fala sobre a semente da palavra de Deus sendo semeada no coração. E Satanás, ele tem medo que você cresça espiritualmente, tem medo de que você permaneça focada, tem medo de que a palavra de Deus crie raízes profundas em você. Então, ele cria meios intermináveis para te distrair. E eu preciso te perguntar, que tipo de coisas inúteis tem distraído o seu tempo com o Senhor? O que está te distraindo da presença de Deus e da palavra dele? Então, declaro sobre você: o medo não tem espaço, porque Deus está contigo. Seus planos estão nas mãos dele, que são mais altas do que as suas. A palavra está criando raízes profundas em você. O inimigo não vai te distrair. Você permanece focada na palavra, na presença, em Deus. Em nome de Jesus. Amém. Comenta: eu permaneço focado, focada. Se você recusa as distrações hoje,